Olá pessoal, tudo bem? Bom, nós vamos começar agora, a partir desse momento do mês de outubro, que a gente está iniciando, né, a nossa atividade dessa semana. Nós vamos começar agora o quarto bimestre, tá bom? Então, a partir dessas atividades que serão postadas aí nessa semana, todas as atividades até a última, né, que a gente postar até o final do ano, serão atividades referentes já do quarto bimestre, tá bom? Bom, infelizmente, vocês já devem estar percebendo que não vai dar pra gente seguir aquele cronograma, né, aquele planejamento que eu passei para vocês no comecinho do ano, que vocês têm anotado, inclusive, no caderno, né, que eu sempre passo. Isso é uma coisa que eu passo todo ano, nas primeiras aulas, né, geralmente eu passo na primeira ou na segunda aula já, eu passo o resumo, né, o conteúdo do ano, e esse ano, claro que tá longe, né, da gente cumprir aquele cronograma, tá? Se bem que eu acho que devido a todas as adversidades, né, que a gente viveu esse ano, eu acho que a gente está até conseguindo, assim, seguir uma sequência até bastante satisfatória, tá? Do nosso livro, e pelo menos deu para a gente terminar o mais importante, na minha opinião, deu para a gente terminar, encerrar, que é a parte do corpo humano, tá? Que é realmente, assim, a parte mais fundamental, a parte mais importante do conteúdo de oitavo ano, que é a parte relacionada a corpo humano, tá bom? Que foi até a unidade 4, que a gente viu desde o comecinho do ano, desde a unidade 1, né, até a unidade 4, que a gente encerrou, que foram as últimas atividades, né, do mês de setembro, o conteúdo relacionado a corpo humano, tá? Então, isso para mim foi o fundamental, tá encerrado, tá bom? Então, assim, tá ótimo. A gente já tendo cumprido essa parte, já tá ótimo. A minha preocupação era essa, principalmente essa, né? Da gente encerrar a parte de corpo humano, tá? Agora, pro quarto bimestre, a gente vai, que na verdade seria assim, o normal, o natural, né? Seria a gente tá começando, né, essa unidade 5 no terceiro bimestre, tá? Seria o natural, seria a gente tá começando logo após as férias de julho, né? Seria na volta às aulas na metade do ano, tá? Então, seria conteúdo de terceiro e quarto bimestre, tá? Mas, assim, a gente vai ver o que der pra gente ver, né? Agora, nessas semanas que restam aí de quarto bimestre. É um conteúdo relacionado à física, que é um conteúdo, eu já conversei isso com vocês ainda quando a gente estava tendo aula presencial, eu já esclareci isso para vocês, é um conteúdo referente a nono ano, mas devido a essa reorganização aí dos conteúdos, né, essa reorganização do conteúdo curricular aí dos livros didáticos, eles fizeram uma mistura aí nos conteúdos, né, para poder dar uma diversificada aí nos conteúdos, nos quatro anos aí do ensino fundamental 2, do sexto ao nono ano. Então, eles misturaram todos os conteúdos, por isso que a gente está vendo aí conteúdo de física em oitavo ano, aí tem conteúdo de corpo humano lá no sexto ano, então tá tudo bagunçado agora, essa nova coleção de livros didáticos, tá bom? Mas isso é uma coisa que a gente vai ter que se acostumar, porque a partir desse ano os livros didáticos são assim, então a gente vai ter que começar a se acostumar, tá bom?
Bom, mas como é um conteúdo referente ao nono ano, e agora é uma novidade, né? Tá aparecendo assim no livro do 8º ano. O ano que vem, com certeza, nós vamos voltar nesse assunto, tá? Mesmo ele não estando presente no livro do nono ano, esse assunto, né, relacionado à física, a gente pode tranquilamente voltar a esse assunto, porque não vai dar tempo da gente ver tudo, tá? Toda a parte final aqui do livro do 8º ano de vocês, toda essa parte final é uma parte relacionada especificamente ao conteúdo de física, tá? Do livro do ano que vem, de nono ano, é um livro assim mais basicamente assim ao conteúdo de química. Então ele fica mais assim, mais restrito à questão de química, tá bom? É aquela área mais assim, para a gente estudar mais sobre átomo, tá? Ácidos, bases, que é bem assim, bem a área mais de química, tá bom? E a parte de física, que seria a outra parte, né, do nono ano, tá aqui, né, no 8º ano. Mas nada impede da gente ver isso o ano que vem, até porque, segundo as novas regras aí definidas pelo governo do estado, os anos de 2020 e 2021 vão ser uma continuação, né? O conteúdo vai ser uma continuação, né? No ano de 2021 vai ser uma continuação do ano de 2020. Então a gente vai ter que dar realmente aí como se fosse uma sequência, né? Ao que a gente estava vendo aí esse ano e que não deu, claro, não deu para ninguém terminar de ver, tá? Ninguém, nenhuma série, nenhum ano conseguiu terminar de ver todos os conteúdos, tá bom? Então, fiquem tranquilos que o que a gente vai começar a ver aqui é o básico do básico e provavelmente o ano que vem, se Deus quiser que a gente estiver normalmente com as nossas aulas aí normais, né, de novo, de volta, né, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, tá bom? Então é um assunto bastante complicadinho, eu já vou adiantando, é um assunto assim, que apesar de complicado, é muito interessante, tá? Mesmo sendo complicado, é um assunto bem instigante, né? É bastante assim desafiador da gente entender e compreender, tá? Mas envolve assim muita questão lógica, envolve muito assim questão matemática também, envolve aí algumas formulinhas. A gente já vai ver algumas formulinhas aqui no final do primeiro tema, tá bom? Mas ainda não tem conta, mas assim, até tem, tá? Algumas continhas, mas assim, é coisinha bem simples, por enquanto, tá? Coisinha bem simplesinha. Mas assim, a gente já começa a unidade 5, eu começo assim com algumas questões, né? Só para vocês assim identificarem o tipo de assunto que nós vamos falar, né, nessa unidade. Porque o título Força e Movimento dá assim uma ideia muito ampla para a gente, né? Força e movimento. Força. Quando a gente escuta essa palavra força, a gente lembra do Hulk, né? Movimento, a gente lembra, sei lá, como tá aqui na foto, um movimento de um skatista ou um movimento de um carro, mas é muito mais do que isso, tá? Essas duas palavrinhas aí, força e movimento, envolve muito mais do que isso, muito mais do que esses pensamentos que eu disse aí para vocês, tá? Tem algumas questões que a gente pode pensar um pouquinho para a gente começar assim a discutir, né, essa unidade. Por exemplo, alguns desafios, né, que a gente pode começar assim a pensar.
você está viajando, sentado num veículo, você está parado ou em movimento? Pensa bem. Você está sentado dentro do seu carro e você está viajando. Você está parado ou você está em movimento? Isso já é uma coisa que nós vamos responder já agora no tema 1, tá? É uma coisa bastante relativa para a gente responder. Outra questão que a gente também vai entender estudando agora essa unidade 5. O que será que faz os objetos caírem na Terra? Né? Será que existe alguma força, algum mistério, né, que faz com que objetos soltos, né, no espaço, por exemplo, o que acontece com eles? Né? Por que alguns caem na Terra? A 3, essa questão 3 é muito interessante, tem a ver, essa questão 3 aqui tem a ver com as famosas leis de Newton, tá? Que são tão importantes na física. O que explica o fato do cinto de segurança ser um item tão indispensável para a nossa segurança ao utilizarmos os meios de transporte? Por que o cinto de segurança é capaz de salvar uma vida? Por que ele é tão importante? Qual que é o segredo do cinto de segurança? Por quê? Né? Por que ele, ao ser colocado, né, sobre o nosso tronco, né, e prender o nosso tronco, a parte superior do nosso corpo, né? Por que ele é tão importante no caso, por exemplo, de uma batida? Por que acontece de uma freada brusca? Por que acontece do nosso corpo ser lançado para frente? Né? Por que acontece esse movimento? A gente vai entender isso também, tá? Tem tudo a ver com as leis de Newton. Então, tudo isso tem a ver com essas questões aí relacionadas à força e movimento. Para a gente começar, a primeira coisa que a gente tem que compreender, por isso a gente já começa no tema 1, é a gente entender essa questão de o que está parado e o que está em movimento, né? O que está se movimentando e o que está em repouso. Porque é uma coisa assim bastante relativa eu dizer que um bebê, por exemplo, que já é o começo aqui da nossa discussão, né, a questão de movimento ou repouso, um bebezinho que está sendo empurrado aqui pelo pai, né, no carrinho. Se eu perguntar para vocês, o bebê que está sendo empurrado aqui nesse carrinho pelo pai, esse bebezinho, ele está em movimento ou ele está em repouso? Ele está parado? O bebê está se movimentando ou ele está parado? É complicado, né, para a gente responder. Como que a gente vai responder essa questão? Não é tão simples assim, tá? Responder essa pergunta não é simples, certo? Para responder essa questão, por isso que é muito importante ler todo o tema, tá bom, pessoal? É muito importante ler com muita atenção todo o tema, ler, reler, quantas vezes for necessário, tá? Para responder essa questão, é preciso que a gente considere um outro corpo como ponto de vista, tá? Então, a gente tem que pegar um outro objeto para a gente colocar como um referencial em relação ao bebê, tá bom? Então, para eu dizer se o bebê está em movimento ou está em repouso, eu tenho que dizer se ele está em movimento ou em repouso em relação a alguma outra coisa. Por exemplo, em relação ao carrinho. Em relação ao carrinho que o bebê está deitado, sentado. O bebê está em movimento ou em repouso?
Aí eu posso responder com a maior facilidade que o bebê está em repouso. Por quê? Porque o bebê não está se deslocando. O bebê não está saindo de uma posição e não está se distanciando do carrinho. Ele continua na mesma posição em relação ao carrinho. Ou seja, em relação ao carrinho em que ele está, o bebê está em repouso. Agora, se eu tiver um poste aqui no meio da rua, que o pai está empurrando aí o carrinho, o pai está empurrando aí o carrinho na calçada e aí passa por um poste. O bebê, em relação a esse poste, ele está em repouso ou está em movimento? Com certeza ele está em movimento. Por quê? Porque o bebê está se movimentando em relação ao poste. Porque a cada minuto que passa, ele vai ficando cada vez mais distante do poste. Tá? Então, nós dizemos que o movimento, a gente pode dizer, isso é muito importante, ó. Nós podemos dizer que o movimento é relativo, pois o mesmo corpo, que no caso aqui a gente pegou o corpo do bebê como exemplo, o mesmo corpo ele pode estar tanto parado quanto em movimento, dependendo do referencial que a gente adota, tá bom? Então, dependendo do referencial que eu estou adotando, dependendo do ponto de vista que eu estou adotando, um corpo pode estar em movimento ou um corpo pode estar em repouso. Lembra da pergunta, daquela primeira pergunta que eu acabei de fazer lá na abertura da unidade 5? Aquela primeira pergunta. Se você está viajando num carro, você está em movimento ou está parada, está em repouso? Ora, você pode até ter pensado, né? Ah, mas eu tô sentada no carro, eu tô em repouso, eu tô parada, mas ao mesmo tempo, caramba, mas eu tô andando, né? Porque o carro tá se... Mas é o carro que tá se movimentando, não sou eu tô parada. Não passou tudo isso pela cabeça de vocês? Eu tenho certeza que passou tudo isso pela cabeça de vocês, não é? Caramba, eu tô sentada, eu não tô me movimentando, eu tô parada, é o carro que tá se movimentando. Mas olha, presta bem atenção, você tem que pegar um ponto de referência, tá? Para você definir se o seu corpo, se você está em repouso ou em movimento. Então, vamos lá, vamos analisar por partes. Eu estou em repouso, o meu corpo está em repouso, se eu pegar como referencial o quê? O carro em que eu estou. Porque em relação ao carro, eu estou me distanciando do carro que eu estou? Não, tá? Então, eu não estou me distanciando do carro. Eu estou na mesma posição em relação ao carro. Portanto, em relação ao carro, eu estou em repouso. Agora, em relação a uma placa na rua, em relação a pessoas na rua, eu estou em repouso ou em movimento? Aí eu estou em movimento, tá? Então, nesse caso, eu estou em movimento. Tudo bem que quem está fazendo o movimento é o carro, mas o meu corpo está em movimento, tá? Porque nesse caso, o meu corpo está se distanciando desses outros pontos de referência que eu peguei. Um poste, uma placa na rua, outras pessoas andando na rua, tá bom? Então, aí nesse caso, o meu corpo está em movimento. Tudo bem? Então, isso é muito importante entender, tá? Que o movimento, ele é relativo. Então, quando a gente fala essa questão de movimento ou repouso, isso é muito relativo, certo? Essa questão da relatividade era uma coisa bastante discutida, né? Pelo Albert Einstein, né? A questão da relatividade, tá? Pessoal, vamos passar agora para um outro teminha aqui desse primeiro
capítulo, né, da unidade 5, do tema 1. Posição e trajetória. Então, vamos lá. Falando agora mais sobre a questão de movimento, né? Para descrever, então, o movimento de um corpo, né, é necessário que a gente conheça a posição, né, que o corpo ocupa, né, a cada instante, tá? Então, vamos considerar uma única direção, tá bom? Uma única direção de um corpo se deslocando ao longo de uma estrada, por exemplo. Uma pessoa, deixa eu baixar mais a câmera aqui, para pegar esse deslocamento aqui da pessoa, olha. Uma pessoa se deslocando aqui em relação a um referencial, tá bom? Bom, então, a primeira coisa que a gente precisa pegar, né, quando uma pessoa ou algum carro, né, começa um deslocamento, a primeira coisa que a gente precisa é um ponto de origem, tá? Então, a primeira coisa é um ponto de origem, ou seja, é o lugar que a pessoa começou a correr, começou a andar, é o lugar que o carro começou a viagem, tá? Que o ônibus saiu de viagem, tá? É o ponto de origem. Ou nós chamamos também, além de ponto de origem, nós também podemos chamar de marco zero, tá? Isso é muito utilizado, marco zero é muito utilizado em casos de cidades, né? Eu vou comentar isso já já com vocês. O marco zero é o ponto inicial, por exemplo, de uma cidade, onde uma cidade começou, tá? É o primeiro lugar, vamos dizer assim, de uma cidade, onde uma cidade nasceu, tá? Vamos dizer mais ou menos assim. Ou ponto de origem, tá? Então, o ponto de origem, né, no caso aqui que a pessoa está correndo, né, começou a se deslocar, aqui, olha, é esse daqui, tá? Então, conforme a pessoa vai se distanciando, né, desse ponto de origem, olha, conforme ela vai se distanciando, ó, a gente vai marcando as posições, né? A gente vai marcando as posições. Então, olha, a mulher, nesse caso aqui, posição a gente define, né, pelo Sistema Internacional de... Isso é uma regrinha, né, das medidas, né, do Sistema Internacional de Medidas, tá? É definido como posição a letra S. Isso é uma coisa que tem muito em física, tá, pessoal? Então, assim, é uma coisa que você já tem que acostumar a guardar, tá? Que são as letrinhas aí que definem as fórmulas, tá? As formulinhas que vocês vão ter que guardar, tá? É o Tzinho, o T de tempo, o delta de intervalo, são coisinhas assim bem chatinhas que tem que começar a guardar, tá? Então, o S, ele indica posição, tá? Na física. Então, olha, quando a gente indica aqui que a pessoa já percorreu, no caso aqui a mulher já percorreu positivo, né, 10 metros, então significa que ela está indo para frente, né? Ela está indo no sentido positivo, à direita. Então, à esquerda a gente representa negativo. Isso é o que a gente chama de trajetória, né? Ela está marcando uma trajetória. Se ela estivesse fazendo isso, por exemplo, esse percurso, né? Esse deslocamento numa... onde que eu posso... numa praia, por exemplo, tá? Numa praia. Essa trajetória, ela ficaria marcada. Ela ficaria marcada na forma de quê? De pegadas, por exemplo, tá? Então, isso é o que a gente chama de trajetória. Essa linha, né, imaginária, né, que a pessoa vai deixando, né, na trajetória que ela faz, tem como exemplo, né, o que eu dei para vocês, no caso, se a pessoa está fazendo essa trajetória, por exemplo, numa praia, ou também, aqui na outra página, tem, olha, um carro, por exemplo, quando acontece um imprevisto, tá na estrada, e aí acontece assim uma freada muito brusca, tá? Tem que dar uma freada, assim, uma brecada muito rapidamente, aí ficam as marcas do pneu. Olha, fica registrado no asfalto as marcas no pneu. Também
São marcas da trajetória que o carro percorreu, olha, ao fazer, né, ao dar essa freada brusca, tá? Então, são marcas da trajetória que o carro percorreu ao dar essa freada, tá bom? Então, são exemplos, né? São exemplos de trajetória, tá bom? Isso é o que eu chamo, o que a gente chama, né, de trajetória. São um conjunto de posições que um corpo ocupa durante o seu movimento, tá? Então, trajetória nada mais é do que o conjunto de posições que um corpo ocupa durante o seu movimento, um movimento que ele está fazendo, tá? Uma pessoa que está andando, um carro que está se deslocando, um ônibus, qualquer corpo que esteja deslocando, tá? O conjunto de posições de um corpo que está se deslocando por uma estrada, por qualquer lugar, tá? O conjunto dessas posições, desse movimento que o corpo está fazendo, é o que a gente chama de trajetória, tá bom? Isso é muito importante, tá? A questão de saber a posição em que um corpo está é muito importante. Isso eu vou explicar no próximo vídeo. Por que é tão importante saber a posição em que um corpo ocupa em determinado lugar, tá?